Fala galerinha, beleza? Aula de física agora com o professor Fontinelli na área, beleza? Vamos que vamos, galerinha? Olha só, aqui na nossa descrição do vídeo vai ficar a playlist com todas as aulas, caso você tenha perdido alguma aula, né? A aula passada foi aula sobre escalas termométricas e os conceitos de temperatura mais importantes, tá ok? E hoje a nossa aula será sobre processos de propagação de calor. Vamos lá então? Beleza, galerinha? Antes da gente começar propriamente o processo de propagação de calor, vamos relembrar aqui uma ideia que a gente falou na aula passada sobre temperatura, tá certo? E nós falamos na aula passada que a temperatura é o quê? É o grau de agitação molecular, beleza? Bem aqui, olha, não sei se dá para ver legal aí, eu tenho uma temperatura que equivale a 287 Kelvin, que é a temperatura em Kelvin. Tá certo? Essa é a temperatura que está o meu recipiente, 287 Kelvin. Olha, só para a gente lembrar, como é que a gente faz a transformação? Lembra lá, equação geral, C sobre 5, F menos 32 sobre 9, igual a K menos 273 sobre quanto? Sobre 5. Se eu quero passar isso aqui para eu entender melhor que temperatura é essa, eu tenho que passar isso aqui para quê? Para graus Celsius, perfeito? Por quê? Porque é a temperatura que a gente trabalha no nosso dia a dia. Fechou. Então, olha, se eu quero passar esse cara para Celsius, eu tenho na minha questão aqui Fahrenheit? Não, né? Nem pediu, nem falou. A gente não quer saber Fahrenheit, não é o nosso usual, só quando precisar a questão pedir. Então, eu vou tirar esse cara daqui, ó. Não preciso dele. Eu vou usar só quem? A transformação de Celsius para Kelvin. Então, como é que fica? C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Só que quando eu tenho aqui, olha, sobre 5, o que eu faço? Corto, porque os dois têm o mesmo valor, perfeito? E aí, o que acontece? C vale quanto? Não sei, quero saber. K vale quanto? 287. 287 menos 273. Por que eu joguei esse cara aqui? Porque essa é a minha temperatura K. Essa é a minha temperatura em Kelvin. Substitui ele aqui, ó. Não acredito. Era só isso? Era, cara. Aí quando eu passo a transformação, isso vai dar quanto? 14 graus Celsius. Pronto. Subtraí, achei minha resposta. Fácil ou muito fácil, galerinha? É besteira, né, cara, um negócio desse. Olha aí, é só usar sempre aquela mesma fórmula que nós vimos na aula passada e fizemos alguns exercícios. Fechou? Bem, mas o que eu quero mostrar para você de fato é a temperatura. Como é que a gente, né, tem que ter essa ideia de temperatura, que é a agitação da molécula. Vamos lá? Olha só. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou fornecer calor, certo? Energia térmica em trânsito aqui, ó, para as partículas e elas começam a agitar. Essa agitação é demonstrada para mim como? Na forma do aumento de temperatura, né? Que agora já está em 500 Kelvin, olha só. Nós vimos inicialmente qual era a temperatura, fizemos o cálculo aqui para graus Celsius. E agora já está no máximo de 604 Kelvin. Se eu for transformar Kelvin para Celsius, é só fazer da mesma forma que eu fiz agora há pouco, tá ok? E aí, olha, se eu pegar, ao invés de fornecer energia térmica para esse cara, eu pego aqui, olha, e estou liberando energia térmica. Não foi isso que aconteceu, ó? Liberei energia térmica, esse cara agitou, aumentou a temperatura. O que eu tenho que perceber? Que temperatura é diferente de calor. Fechou? Temperatura é o quê? É o grau de agitação. O calor é energia térmica em trânsito. Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Como isso aqui é uma fonte de calor, lógico que ele vai liberar calor para a minha substância, o meu recipiente para a minha substância. Beleza? Então, olha só. Se eu fizer ao contrário, se ao invés de eu colocar uma fonte de calor, eu coloco uma fonte de absorção de calor, no caso o gelo. Fontinelli, eu posso falar que é uma fonte de frio? Não. Já falei na aula passada para você sobre isso. Frio é uma sensação que o nosso corpo sente quando perde energia térmica. Eu não posso falar que isso aqui é uma fonte de frio. Isso aqui é uma fonte de absorção de energia térmica, de calor. Por que isso vai acontecer?
porque esse cara está com uma temperatura menor que a do recipiente. Olha aqui, ele daqui a 404 Kelvin. Aqui, se a água no formato de gelo, está a 0 graus Celsius. Aqui em Kelvin, quanto é o ponto de fusão da água para Kelvin? 273. Então esse cara aqui vai baixar até entrar em equilíbrio térmico. Vamos ver? Olha só. Ele vai começar a absorver energia, o gelo, e aí com isso ele vai começar a derreter, obviamente. Tá certo? E aí olha o que eu observo. Que essas moléculas começam a diminuir a agitação, olha. Vai diminuindo, 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 diminuindo. Ela podia estar no estado de vapor aqui, ó, já começa a passar para o estado de líquido. Se eu começar a esfriar mais, né, a resfriar mais, o que acontece com esse cara? Ele pode se transformar até mesmo em sólido, beleza? Porque a temperatura diminuindo, ele sai do estado de vapor, né, vai para o estado líquido, depois vai para o estado que? Sólido, não é isso? Beleza? Tranquilo, galerinha? Ficou bem claro agora essa ideia de temperatura, que a temperatura é o grau de agitação das moléculas? Então, fechou. Vamos falar sobre o processo de propagação de calor. E o primeiro processo de propagação de calor é o que você passa aí na sua casa. Você chega na sua casa 1h da tarde, morto de fome. E tu olhas que a tua mãe está finalizando o almoço lá, e aquele feijão que só ela sabe fazer. Aí tu que é guloso, não sabe esperar, o que tu vai fazer? Tu vai pegar a colher de feijão, né, para colocar na mão para lamber. O que acontece? Quando tu pega na colher, tu queima a tua mão. Por que isso acontece? É porque tu é guloso, né? Tu não sabe esperar. Se tu soubesse esperar, isso não acontecia. Olha só, galerinha. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Quando você tem uma fonte de calor aqui, ó, certo? E essa fonte de calor libera energia para esse cara, ele vai começar a aquecer, vai começar a derreter. Aqui é uma cera em vermelho que a gente coloca para a gente perceber, é um experimento que a gente faz, para a gente perceber esse aquecimento da barra. Observa que a cera no ponto A e no ponto B não cai simultaneamente. Cai quem? Primeiro que está perto de A e depois o por último que está perto em B. Por que isso acontece? Porque o calor vai transferindo de molécula para molécula até chegar no B. Como assim, Fontenelle? De molécula para molécula? Vamos supor aqui, olha, que nós tenhamos uma vela, tá? E aqui eu tenho uma barra. E eu observo nessa barra as moléculas. Aqui, ó, mais perto de A e as moléculas mais perto de B. Então A vai ser aquecido, então ela começa a agitar. E aí, olha, o ar continua sendo aquecido. Quando ele continua sendo aquecido, ele vai transferir energia para o ponto que está mais próximo. As moléculas estão mais próximas dele. E ela vai começar a ser agitada em função de estar recebendo calor. Só que ele continua sendo aquecido. Então, ele vai continuar sendo aquecido. Essa molécula do lado vai receber mais calor e vai começar a transferir energia para a molécula que está mais do lado dela. Só que o ar não parou de ser aquecido, então ele continua sendo aquecido. O outro ponto do lado dela aquece mais ainda, vibra mais ainda, né? Essa que está do lado aqui vibra também e transfere o que? Energia para a molécula que está mais próximo dela. De tal forma que eu observo o quê? Que no ponto A eu tenho uma alta temperatura, uma elevação muito rápida, e no ponto B uma elevação de temperatura mais lenta. Por quê? Porque ela está afastada de B. Por que ela demora? Porque o calor tem que sofrer o processo de condução. Ou seja, olha aqui, ó, condução do calor, ok? De molécula para molécula. Transferência de energia de molécula para molécula até chegar em B. Ok? Tranquilo? Isso ocorre em quais situações? Ocorre nos sólidos. Fechou? Ocorre nos sólidos. Tranquilo isso aí? Vamos então para a próxima. Olha só. Aqui uma outra representação, olha. Aqui uma outra representação, olha. Quando você tem aqui um vergalhão, né? De ferro, obviamente. E aí você pega aqui e tem que segurar ele com o quê? Com luva. Você consegue segurar essa parte aqui com luva. Essa parte que você nem com luva você consegue. Você vai queimar a sua mão. Aqui é furar até a luva, não é isso?
Por que que isso ocorre? Porque aqui você tem maior liberação de energia, calor, então esse cara sofre um aumento de temperatura muito mais rápido do que essa região aqui. Ah, mas aqui vai aquecer? Vai, por isso que tem que ter a luva. Mas não vai aquecer tanto quanto ele está diretamente no fogo, beleza? E aí o que a gente observa em relação às moléculas? Essa molécula aqui, ó, não sei se dá para você perceber, ela tem uma agitação maior do que uma molécula que está nessa região aqui, ó. Essa seria uma região, vamos chamar de A, essa seria uma região chamada de B. Então aqui eu tenho mais agitação do que essa molécula aqui. O que está acontecendo? Está acontecendo uma transferência de calor por condução, que acontece só onde? Nos sólidos. Ah, Fontinelli, então por isso que às vezes, quando eu pego com isolante eu não queimo a mão? Exatamente. Quando a panela que a sua mãe está fazendo do feijão lá, mas ela utiliza, olha que panela linda, mano. Ela utiliza nesse feijão uma colher, só que é aquela colher de madeira ou de plástico, né? Ó a concha aqui, ó. Aí tu vai lá e coloca o feijão. Aí você pega aqui com a sua pequena mãozinha, vixe Maria, como é que eu vou desenhar a mão aqui? Com a sua pequena mãozinha, vou colocar assim. Horrível. Então aí, a tua mão aqui, ó, pegando a colher. Tu vai pegar, se for de plástico ou de madeira, não vai queimar. Por quê? Porque plástico e madeira são isolantes térmicos, tá certo? E aí ele não consegue o quê? Conduzir. Ele vai conseguir conduzir bem aonde? Nos metais, beleza? Nos outros elementos, como madeira e plástico, ele vai ter dificuldade para poder transferir essa energia. Aí você vai queimar a sua mão quando? Quando você colocar o feijão na sua mão, né? Tem um da sopra e tal, mas fica guloso. Ele queima a língua, mas come. Não é assim? O caboclo que é guloso? Então, olha aí, vamos lá. Deu para entender? Tranquilo? Mais uma representação para você ver aqui e não errar. Olha lá. Olha o que está acontecendo. Muita agitação, quase nenhuma agitação. Porque essa barra aqui já é mais longa, né? E aí eu consigo observar que mesmo utilizando o bico de Bunsen, que é esse bico aqui que gera fogo para a gente, né? E energia térmica, consequentemente, o que acontece? Eu vou ter uma transferência de energia, mas a movimentação das moléculas aqui é muito, muito, muito baixa. E aqui é muito, muito, muito alta. Beleza? Porque aqui está com maior temperatura do que esse cara aqui. Lembra que temperatura é o grau de agitação molecular. E aí ocorre só nos sólidos. Isso aqui eu não posso esquecer. Ocorre só nos sólidos a minha condução. Beleza? Vamos lá para o próximo caso. A convecção. O que acontece na convecção? Elas ocorrem apenas nos fluidos. Quem são os fluidos? São os líquidos e gases. Beleza? Aí olha só, eu vou lá e coloco uma panela de água para ferver. O que eu observo? Eu observo que começa a sair bolha, né? E aí, olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Essa molécula aqui, ó, que está mais perto do fogo, ela vai sofrer uma dilatação. Por que ela vai sofrer uma dilatação? Porque ela vai ser aquecida muito. Aí eu tenho uma relação que você tem que entender aí. Olha lá. Densidade é igual a massa sobre volume. Nós fizemos uma aula para você de revisão lá sobre relação diretamente proporcional e relação inversamente proporcional. E eu falei para você que toda a física a gente aplica isso. Vou precisar dela aqui agora, tá? Essa relação que eu falei para você lá. O que acontece aqui? Esse cara, quando ele for aquecido, ele vai dilatar. E quando ele dilata, ele aumenta de volume. Olha lá. O volume dele vai aumentar. Beleza? Ele aumentou o volume. Olha a minha relação aqui, olha. Quando o meu volume aumenta, o que acontece com a minha densidade? Se eu passar o volume para cá multiplicando, fica assim, ó. Densidade vezes volume é igual à minha massa. A massa da substância não vai mudar porque ela está mais quente ou com maior temperatura, ou mais fria ou com menor temperatura. Isso não vai acontecer. Então o que eu tenho aqui, olha? Um aumento de volume. Como é multiplicação, e aí, lembra lá, é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Se a massa não muda, ela é constante, e eu tenho um produto aqui,
Quanto maior o volume, menor a minha densidade. Tá certo? Menor densidade, isso quer dizer o quê? Numa linguagem mais simples, que ele fica mais leve. Olha, às vezes a gente fala assim, esse corpo é muito denso. Qual a ideia que a gente tem de denso? Eu vou falar uma coisa errada aqui, só para você entender. Qual a ideia que a gente fala que algo está muito denso? É que aquilo está pesado. Então, algo muito denso, ele vai tender a afundar. Tá? Então, algo muito denso, a tendência é afundar. Agora, algo pouco denso, olha, a densidade diminuiu. Então, ele é mais leve. Então, o que eu tenho aqui de cara com essa ideia? Se ele é menos denso, ele é mais leve. Se ele é mais denso, o que eu vou falar? Ele é o quê? Mais pesado. Ai, esse termo está totalmente errado, tá, pessoal? Mas é só para você entender. Mais pesado. Lembra que peso é porque peso é a força com que a Terra atrai a Terra. A Terra atrai os corpos. Lembra disso lá no primeiro ano? Então, esse termo está errado. Tá? Mas para você entender, eu vou falar assim. Ok? Então vamos lá, olha só. Então, esse cara aqui, o que aconteceu com ele? O volume aumentou, ele ficou menos denso. Quando ele fica menos denso, ele fica mais leve. Quando ele fica mais leve, o que acontece com ele? Ele vai subir. Vou colocar o preto aqui. Ele vai subir. Está acompanhando a setinha do líquido que está lá, tá? Ele vai subir. Quando ele sobe, o que acontece? Ele vai lá para cima. Então, ele vai lá para cima. Aí ele está o quê? Ele está grandão, né? Ele estava com volume grande? Então está aqui, ó. O volume dele estava grande. Só que, quando ele chega lá em cima, eu te pergunto, a fonte de calor aqui, ó, ainda está próxima a ele? Ou está mais afastado? Está mais afastado, não é isso? Quando ele afasta, o que acontece? Eu não tenho mais aquela proximidade do calor. Logo, você acha que o volume dele vai tender a continuar aumentando ou vai tender a diminuir? Se ele está aí resfriando? Ele vai contrair, né? Quando você resfria algo, ele tende a contrair. Aí, olha só, se esse cara contrai, ele vai ficar com o volume grandão ainda? Não. Ele vai voltar para o volume dele o quê? Pequenininho. Então tá aqui, ó. Ele vai voltar para o volume dele pequenininho. Então esse volume que era grandão dele vai deixar de existir, ó. Quando esse volume dele passa a ficar pequeno, porque ele subiu, saiu de perto da fonte, o que acontece com ele? Olha lá. Quando o volume aumenta, a densidade diminui. Agora, e se acontecer ao contrário? Se o volume diminuir, o que acontece com a densidade? Aumenta. Tá certo? Olha lá. Quando o meu volume diminui, a densidade vai aumentar. É sempre o contrário, porque está multiplicando. Então, observa. Esse cara aqui vai começar a fazer o quê? Ele vai descer novamente. Ele vai descer novamente. Se você pegar um recipiente e colocar, né, lâminas bem fininhas assim de papel ou de alumínio ali dentro da água, você vai observar que a lâmina vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque ela vai acompanhar o fluxo. E esse fluxo aqui, no caso, é o fluxo da água. De subir e descer, subir e descer, subir e descer. Tá certo? Então, o que eu tenho que observar aqui? Primeiro, olha, densidade é igual a massa sobre volume. E aí, além disso, eu tenho que saber a relação. Se densidade e volume multiplica, eu observo, densidade e volume estão multiplicando. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Se o volume diminui, a densidade que aumenta. Quando essa densidade diminui, olha, quando a densidade diminui, o que eu falo? O meu corpo ficou mais leve. Quando a minha densidade aumenta, densidade aumentou. Eu falo que ele ficou mais pesado. Cuidado que esse termo está errado. E aí, olha, quando ele fica mais leve, o que vai acontecer com ele? Ele vai o quê? Se ele fica mais leve, ele sobe. Se ele fica mais pesado, o que acontece com ele? Ele desce. Tá certo? Então ele vai ficar subindo e descendo de acordo com a proximidade da fonte de calor do fogo. Então você vai ter aumento de volume, ele fica o quê? Menos denso, sobe. Quando chega lá em cima, diminui o volume, porque ele contrai. Diminui o volume, ele fica mais denso, ele desce. Fechou? Tranquilo? Vamos lá então para a próxima?
relaxa, que isso aqui eu vou repetir 3 vezes. Eu quero tu dizer que tu não entendeu. Tu não tem como não entender. Aqui tu não tem escolha. Tu aprende e tu aprende. Tu não tem outra escolha. Aqui é assim. Olha lá. Ar frio. Aqui tem uma sala com ar frio. Ar frio. Eu tenho o quê? É um ar dilatado ou contraído? Se ele esfria. Ele é um ar contraído. Um ar contraído quer dizer o quê? Que o volume dele é pequeno. Se o volume dele é pequeno é porque a densidade é alta. Densidade alta quer dizer que ele é o quê? Mais pesado. Se ele é mais pesado, ele desce. Então o ar frio, olha, vai para baixo. Tu já observaste que tem gente que coloca ar-condicionado na parte de baixo, assim, às vezes embaixo da janela? Cara, esse caboclo, ele é meio... Ele bebeu muito antes de instalar um ar-condicionado desse. Não é possível. Porque o que acontece? O ar frio vai subir? Não. O ar frio vai o quê? Descer. Se o ar frio desce, o que acontece quando você coloca um ar-condicionado lá embaixo? Acontece que ele só vai te esfriar da cintura para baixo. Tá certo? O calor aqui vai continuar muito grande. Né? O calor não, a alta temperatura vai continuar muito grande. Beleza? Então olha só. O ar frio desce. E o ar quente, o que acontece com ele? Ele vai tender a subir. Olha lá. É por isso que no ar-condicionado, na central de ar, na parte superior está uma região onde ele absorve esse ar quente, certo? Resfria internamente e manda ele com uma temperatura baixa, né? Uma temperatura menor para fora novamente. Isso na nossa região que é quente, certo? No sul acontece o contrário. Olha, aqui você tem um ar-condicionado, né? Ou uma central de ar, coloca lá em cima. Se eu precisar esquentar-me, né? Se eu precisar que eu fique aquecido, o que acontece? Eu não vou usar ar-condicionado, nem central de ar. Eu vou usar o quê? Um aquecedor. O aquecedor vai liberar ar frio? Ar com baixa temperatura? De jeito nenhum. Vai liberar o quê? Ar com alta temperatura. O ar com alta temperatura tem o volume como? Alta temperatura, o volume é maior. E a densidade? Menor. Essa relação você não pode esquecer. Isso cai muito no Enem. Então o que eu vou ter aqui, pessoal? Ele é mais leve. Logo ele vai o quê? Olha aqui, ó. Subir. Ele sobe esse ar quente. Tá certo? O ar quente sempre tende a subir. E aí, olha, quando esse ar quente sobe, como lá é muito frio, a tendência dele com o tempo vai ser o quê? Resfriar. Quando ele resfriar, acontece com ele, ele começa a descer, olha. Ele começa a descer. Eu quero o ar quente, aí eu fico perto da lareira ou fico perto do meu aquecedor. Beleza? Vamos lá, então. Segunda explicação. Vamos lá. Vamos lá. Terceiro caso do mesmo processo que é de convecção. Convecção do ar é o que? Ocorre nos fluidos. Quem são os fluidos? Líquidos e gases. Nossa, Fonte, agora eu já decorei. O balão funciona do mesmo jeito, né, Fonte? Exatamente. Eu vou desenhar aqui do lado o balão. Na verdade, galera, se vocês não entenderem muito bem, é porque obra de arte nem sempre a gente consegue entender de primeira, tá certo? Então, preste atenção, porque obra de arte é diferente. Olha só. Isso é doido, é? Meu Deus do céu. E aí, olha o que acontece aqui. Eu tenho uma fonte de calor aqui, tá certo? Vem aqui, ó. Fonte de calor. É onde eu consigo levantar, subir com esse balão. Por quê? Porque essa fonte de calor aqui, ó, eu tenho ar em toda essa região, certo? Todo o meu balão tem ar, beleza. Só que aqui, o ar que está próximo dele aqui, ó, o que acontece com ele? Ele é aquecido. Quando ele é aquecido, o que acontece com o volume dele? Aumenta. Beleza. Então, olha só. O volume vai aumentar. Se o volume aumenta, o que acontece com a densidade? Diminui. Se a densidade diminui, o que acontece com ela? Fica mais leve. Se fica mais leve, o que acontece com esse ar daqui? Ele vai subir. Só que quando ele sobe, ele afasta da fonte de calor. Quando ele afasta da fonte de calor, o que acontece com ele? Ele dilata ou ele contrai? Ele contrai. Quando ele contrair, o que acontece com o volume dele? Olha lá, o volume vai diminuir, logo a densidade vai aumentar. Logo ele vai ficar o quê? Mais pesado. Só que esse pesado aqui, termo errado, né? Não pode usar esse termo na prova. Pode usar, pode cair, pode aparecer para você assim, né? Na forma coloquial, ok? Mas eu sei que o mais pesado aqui quer dizer, na verdade, que ele fica o quê? Mais
denso, tá ok? Mais denso ele vai tender a quê? Ele vai tender a afundar de novo, ele vai descer novamente. Ok? E aí ele volta pelo mesmo processo, vai ficar fazendo isso. Beleza, galerinha? Tranquilo? Fácil ou muito fácil? Muito fácil. Como é que eu chamo esse processo de subida e descida do fluido aqui dentro? Eu chamo de ciclo de convecção. Beleza? Esse processo de subida do ar quente e descida do ar frio, eu chamo de ciclo de convecção. Fechou? Tranquilo? Beleza. Vamos lá então. Terceiro caso do processo de propagação do calor. Qual é? É a irradiação. Essa aqui ocorre até no vácuo. Ora, você tem a Terra. Como é que você acha que a Terra sobrevive? Né? Tem vida na Terra? É justamente porque tem uma fonte de energia que é quem? O Sol. Esse só emite energia para a Terra como? Vamos pensar. Tem um cabo ligando a Terra ao Sol? Um cabo para mandar condução por meio de um sólido? Não, não tem. Tem ar aqui, ou fluido, no espaço? Não, não tem. Então ele só pode mandar essa forma de energia para a Terra por meio de quê? De irradiação. Que é justamente as radiações solares que vêm do Sol para a Terra. A luz é uma radiação? É uma radiação. Todos os meus espectros vai ser um tipo de radiação, tá ok? E aí eu vou ter essa liberação de energia por radiação até chegar onde? Na Terra, ok? Tranquilo? Beleza. Esse é o caso mais tranquilo, né? Apareceu vácuo, eu já sei que eu tenho o quê? Radiação. Por que vácuo? Porque é o predominante onde? Entre o Sol e a Terra. É isso que eu tenho. Ausência de matéria, né? Não tem matéria entre o Sol e a Terra. Por isso é o que a gente chama de vácuo. Beleza? Vamos lá. Agora vamos juntar os três. Os três processos para ficar gostoso. Olha lá. Tá aí, ó. Processo de propagação. Eu tenho uma fogueira aqui, olha. Se eu coloco a minha mão acima da fogueira, o que eu vou perceber? Que eu estou tendo o quê? Convecção. Por quê? Porque o ar quente vai subir. Beleza? Por que ele sobe? Porque aumentou o volume do ar que estava próximo a dele e ele ficou menos denso. Menos denso é mais leve, então ele sobe. Ok? Se eu fico aqui perto, na lateral da fogueira, né, passa numa estrada, às vezes está pegando fogo, e aí a gente sente o calor dentro do carro, sente aquele calor se aproximando da gente, né? Tem alta temperatura. Por que a gente percebe isso? Devido à irradiação. Beleza? Essa irradiação aqui seria o quê? Lateralmente. E esse cara aqui, ó, um sólido ligando esse cara até a minha fonte de calor. Então aqui vai ser o quê? Condução. Aí eu vou te perguntar uma coisa então. Se eu coloco uma lâmpada, daquelas lâmpadas antigas de filamento, aqui e coloco a sua pequena mãozinha, olha lá que mão linda. Aí ainda tem a linha da vida, né? Como é que é a linha da vida? É assim, aí outro pra cá. Então olha só, vai viver pra sempre, né? Desse jeito. Olha aqui, ó. Você coloca a sua pequena mãozinha perto da lâmpada. Eu te pergunto, a sua mão vai ficar quente se for aquela lâmpada antiga? Lembra aquela lâmpada que tu ia tirar, desenroscar, tu queimava a tua mão? Pois é, essa que eu tô falando. É a lâmpada de filamento, incandescente. Então lá, chega perto dessa lâmpada. Tu sente a tua mão quente? Sente, né? Eu te pergunto, por qual processo? Principal processo que você vai ter aqui. Condução, convecção e radiação. Bora pensar? Condução. Tem sólido entre a lâmpada e a sua mão? Não, só tem o ar. Então não pode ser condução. Irradiação, convecção. Tem ar entre os dois? Tem fluido? Fluido são ar, é o ar ou líquido, né? Tem fluido entre os dois? Tem. Quem é? É o ar. Então, a convecção, ela pode esquentar a tua mão? Não. Por que não? Porque a convecção, ela faz subir o ar quente. Na tua mão só pode vir ar frio. Porque você está abaixo da lâmpada. Então, não pode ser convecção. Só pode ser o quê? Irradiação. Só pode ser irradiação. Isso já caiu numa prova de Enem. De Enem não, de vestibular. Tá certo? Isso foi uma questão de vestibular. Ok? Tranquilo? Vamos lá então, galerinha.
E para a gente fechar os processos de propagação de calor, olha só, garrafa térmica. Por que ela é importante? Porque ela evita os 3 processos de propagação de calor. Bora pensar? A garrafa, eu tenho o líquido internamente dela, seja qual for o líquido, tá? Aqui eu tenho uma parede espelhada, a tampa e a parte de plástico, normalmente que a gente tem a parte externa, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, olha, parede dupla espelhada, ok? Aqui eu tenho vácuo. O vácuo, eu tenho ausência de matéria. Então, eu não tenho sólido entre as paredes. Eu não tenho líquido e eu não tenho gases. Por quê? Porque é vácuo. Vácuo é o quê? Ausência de matéria. Então, se eu não tenho nenhum dos 3, quem eu estou eliminando aqui através desse cara? Eu elimino qualquer possibilidade de processo de propagação por condução ou convecção. Não tem como ele propagar por esses 2 caras. Por quê? Por causa do vácuo, que é a ausência de matéria. Beleza. Pustinelli, mas eu poderia ter processo de propagação por irradiação. Mas eu vou ter um cara que evita isso. Quem é? As paredes duplas espelhadas. Ora, que é irradiação? A luz é radiação, tá? Então, quando você tem a luz branca, por exemplo, que vem do sol, ou mesmo de uma lâmpada, se você pegar um espelho, o que acontece? A grande maioria dos raios que você vai ter ali vai chegar no espelho e vai ser o quê? Refletida, não é assim? Então, você vai ter essa luz sendo refletida, que é o quê? Uma forma de radiação, beleza? Essa radiação, que é dentro do espectro eletromagnético, você vai ter o quê? Vai ser refletida pelo espelho da garrafa. E aí, olha, se vai ser refletida pelo espelho da garrafa, a parede dupla, então, vai evitar o quê? A parede dupla vai evitar a irradiação. O vácuo vai evitar o quê? A condução e a convecção. Qual é o ponto fraco da garrafa térmica? Olha aqui, ó. A tampa. Por quê? Por mais que ela seja de plástico, que não é um bom condutor, mas mesmo assim ela conduz um pouco. Então, esse é o ponto fraco. E outra, toda vez que você abre e libera, né, uma certa quantidade de líquido aqui, olha, sai líquido e sai uma fumacinha também, não é? É o ar quente que está aqui dentro, ó, que sai. Aí o que acontece? Entra o quê? Quando sai o ar quente com líquido? Entra o ar frio. Aí esse ar frio que entra aqui, para entrar em equilíbrio térmico com o líquido, o que acontece? O ar frio é aquecido e o líquido é resfriado. E aí ele vai diminuindo a temperatura com o passar do tempo. Tranquilo? Então o ponto fraco é a tampa e quando você abre, que é o pior dos casos. Quando você fica abrindo muito a garrafa, ela fica trocando substância, né? No caso, o ar que está aqui dentro. De um ar quente por um ar mais frio. E aí ele vai entrando em equilíbrio térmico e, consequentemente, diminuindo a temperatura do meu líquido. Beleza? Fácil, muito fácil. Besteira, né, cara? Fácil demais isso. Dá até raiva de um trem desse. Vamos falar agora de fluxo de calor, mas com o mesmo desenho, só que outro enfoque. O que acontece? Eu sei que eu tenho calor passando de molécula para molécula. Então eu posso dizer que eu tenho fluxo de calor. Só que isso vai depender do quê? Do meu material. Tá certo? Além do material, depende de outras coisas? Depende. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu vou ter, dependendo da minha área, tá certo? A minha área vai depender a temperatura de um ponto e de outro e da espessura do meu material, ou comprimento, tá certo? Essa espessura aqui, ou comprimento, tá ok? Então, observa, eu tenho aqui, olha, vários tipos. O cobre, eu tenho a condutibilidade térmica, ele tem uma taxa alta, tá certo? O concreto tem uma taxa não tão alta quanto o cobre, mas mesmo assim é alta, certo? O vidro, isso aqui é a condutibilidade. O tijolo comum, já é mais baixo, olha. O gesso, mais baixo ainda. O polímero, né, um plástico qualquer. Carvalho. Cada um eu vou ter um cara. Olha aqui o ar 0,026. Ele é um condutor ruim, né, péssimo.
Já aqui, olha, um papel isolante, 0,041. Então o que acontece? Quanto mais para baixo, pior vai ser o quê? A condutibilidade. Quanto mais para cima, maior a condutibilidade. Quem é que determina isso? É justamente esse cara aqui, ó. Esse K. Tá? O K vai determinar isso. Quem é esse cara aqui, essa equação aqui? É justamente a equação para calcular o fluxo de calor. O fluxo de calor vai depender da condutibilidade, da área, da variação de temperatura, que às vezes a gente vai usar isso aqui, você vê em muitos livros assim, olha, θ2 menos θ1, tá? Ou seja, T2 menos T1, é a mesma coisa, tá? Quando eu tenho T2 menos T1, o que eu tenho aqui, pessoal? É uma variação de temperatura, concorda? T2 menos T1. Aqui também posso falar que é uma variação de θ, uma variação de temperatura também, beleza? E aqui, por último, a minha espessura, ok? Isso aqui é uma equaçãozinha que você vai precisar. Fechou? Então, galerinha, fechou a nossa aula aqui, ó. Fontenelle George no nosso Instagram, para você seguir nossos trabalhos lá. Outra coisa, comenta as dúvidas que você tem. Coloca aqui para a gente poder responder e tirar a sua dúvida. Marca aqui o sininho e se inscreve para você receber em primeira mão todas as aulas, beleza? Então, galerinha, por hoje, terminamos por aqui, galerinha. Valeu! Um abraço! Até mais!